Boa noite, meus irmãos. Mais uma noite que nós estamos para mais uma palestra da ALEESE. Aqui estamos aguardando a entrada do nosso palestrante, Maria Lídia. Pode entrar, Maria Lídia. Já enviei o convite de novo. Se você tiver algum problema, Lídia, você pode sair e entrar de novo. Viu, Lídia? Se tiver algum problema, pode sair e entrar de novo para tentar de novo. Oi, Renato. Oba! Está me ouvindo? Muito Está me bem, ouvindo? claramente. Então tá bom. Foi duro, viu, para entrar hoje, viu? Às vezes a internet, veja bem, só aqui tem 400 espíritas no ar, ao vivo. Então está Tem a complicado. GAF. Eu vi o GAF. O GAF entrou no ar também. Tem mais dois. Tem mais dois, né? Então vamos começar, né? Vamos sim. O 113 de Minutos de Sabedoria diz o seguinte: não desanime, aprenda a começar e a recomeçar. Não se deixe arrastar pela indiferença. Se caiu, levante-se e recomece. Se errou, erga-se e recomece. Se não consegue dominar-se, firme sua vontade e recomece. Não desanime jamais. Talvez chegue ao fim da luta cheio de cicatrizes, mas estas se transformarão em luzes diante do Pai todo compassivo. E com isso, nós elevamos os nossos pensamentos ao Pai Maior e ao nosso querido irmão Jesus, para que nos ajude a compreender o tema da palestra de hoje, o Evangelho de nosso querido irmão Jesus, a lei do amor que Deus colocou na terra e Jesus foi o principal elemento que distribuiu aos nossos corações, e assim que nós possamos crescer cada vez mais na senha da bondade e principalmente da nossa elevação moral e material. Ó Pai, iluminai a nossa querida Lídia, palestrante da noite, para que ela venha e nos traga a melhor parte. Assim seja. A melhor parte é ouvir você e é o tema de sua palestra. Obrigada, Renato. Posso começar então, né? À vontade. Boa noite, meus amigos internautas, companheiros queridos também do Grupo Espírita Francisco Cândido Xavier, que se encontram presentes, já avistei ali o Kleber. E a nossa palestra, a nossa conversa, melhor dizendo, de hoje, como nos disse Renato, é acerca da melhor parte. Esse título nós obtivemos da mensagem de Jesus que está contida no evangelista Lucas, no capítulo 10, versículo 38 a 42. Então, nos diz o evangelista Lucas que Jesus, após uma série de atividades, ele resolve chegar até Betânia. Betânia ficava muito próximo de Jerusalém.
E então, ele lá procura a casa de Marta, que também, nos diz o evangelista Lucas, tinha uma irmã chamada Maria. Então, Jesus estava com seus discípulos e lá resolve descansar das suas atividades, dos seus trabalhos, que eram muitos. Jesus sempre estava indo e vindo. Então, essa passagem do evangelista Lucas, de Jesus, nós o estudamos em 3 autores. Em Martins Peralva, que ele intitula A Melhor Parte, porque é a parte em que Jesus, não é, que Marta, pede a Jesus, diz, Senhor, Maria precisa ajudar-me. Eu estou com muitas atividades. Marta queria acolher bem, né, a Jesus e aos discípulos. Peça a Maria que venha ajudar-me. E Jesus então lhe diz, Marta, tu estás inquieta, afadigada, extremamente preocupada. Marta, 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 Maria escolheu a melhor parte. E esta ninguém irá lhe tirar. Então, essa é a mensagem do Evangelho. Então, nós vimos, como nós dissemos, em 3 autores. Nós observamos o que nos mostra Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, onde ele aborda a família de Betânia, e o último capítulo que ele mostra a melhor parte, são 2 capítulos. Vimos também algumas informações em Amélia Rodrigues, que também no livro Primícias do Reino, ela trabalha a família de Betânia, e vimos também um pouco no jornalista de Bauru, não é? Já desencarnado, inclusive, mas um excelente jornalista, Richard Simonetti, que trabalha com um título diferenciado, A Síndrome de Marta. Então, nós vamos ver o que é que Amélia Rodrigues fala dessa passagem sobre a família de Betânia. Ela, pela psicografia de Divaldo Franco, ela nos diz o seguinte, ela nos descreve como era a pequena aldeia de Betânia. Era uma aldeia com casas pintadas de branco. A aldeia tinha campos de cevada, olivedos e também muitas flores que a tornavam uma aldeia perfumada. Tinha também as figueiras, porque nós sabemos que essa região é muito rica de figueiras, né? E eles se dirigiram à casa de Marta, dessa moça chamada Marta, que tinha uma irmã também chamada Maria. Mas logo à entrada da casa de Marta, nos diz Amélia Rodrigues, havia uma trepadeira com rosas, o perfume, e lava por todo aquele ambiente. Então Jesus já entra muito bem recepcionado pelas 2 irmãs. Só que Amélia Rodrigues nos acrescenta que também essa família, além de Marta e Maria, tinha um irmão chamado Lázaro. E em outra passagem de Jesus, nós vemos Marta mandando um recado para Jesus, dizendo que Lázaro estava muito doente e que talvez morresse. E Jesus vai novamente à casa de Betânia, e lá ele se encontra com Marta e Maria, que lhe dizem que Lázaro já havia falecido há 3 dias. Então, o próprio Evangelho completa a informação dada pelo Espírito Amélia Rodrigues. Então, esses amigos o acolhiam com muito amor, com muito carinho. E nos diz Amélia Rodrigues que era lá que Jesus retemperava as suas forças, porque eles se encontrava cansado, exausto das atividades, então ele precisava energizar-se, retemperar suas energias. E claro, um puro espírito como Jesus necessitava de um ambiente de paz, tranquilo, um ambiente amoroso, onde amigos pudessem recebê-lo carinhosamente, carinhosamente. Então, era nesse lar que Jesus, após jornadas afatigantes, retemperava as suas forças. Ora, um puro espírito como Jesus, nascido
num ambiente hostil como a terra, precisou naturalmente de um pai bondoso e operoso como José, e de uma mãe fraternal e amorosa como Maria, que os conduziu nesse ambiente hostil das perseguições que ele sofreu. E de amigos queridos que o recepcionavam. Nós vemos que Jesus sempre procurava os amigos. Vemos que ele tinha sempre noites que, após as suas atividades, ele se direcionava à casa de Simão Pedro. E lá ele fazia o estudo dos textos proféticos, dos textos do Velho Testamento, e tecia considerações dentro na linha de amor que ele viera a trazer. Então, assim como Marta, Maria e Lázaro receberam na sua intimidade, na intimidade do seu lar, a pessoa de Jesus e dos seus discípulos, nós precisamos então refletir em torno desse ponto que Amélia Rodrigues nos apresenta. É a amizade. A vivência é ter Jesus na intimidade do lar. E observemos que Marta aproveitava menos esse período, Maria aproveitou muito mais, porque ela sentou-se para ouvir o Mestre Divino. Né? Ela sabia do pouco espaço de tempo que ela tinha, porque ele estava sempre de passagem, indo e voltando para aprender os seus ensinos e para receber aquela vibração amorosa de Jesus. Marta, mais voltada para as coisas da vida material, e também dentro da sua generosidade, que nós não podemos perder isso de vista, de recepcionar bem o amigo divino, ela distanciou-se um pouco mais. Porque, inclusive, nós precisamos refletir que aquela passagem de Jesus por ali, a passagem de Jesus não era curta só nas regiões. A passagem de Jesus seria curta pela terra. Independente dele morrer ou não na cruz, Jesus não poderia ter uma vida muito longa num mundo de provas e expiações, num mundo de dores, de vibrações grosseiras como a terra, sendo ele um espírito puro, um anjo de Deus. Né? Precisamos, então, um período propício para aproveitar. Então, essa reflexão nos leva também a pensar que nós precisamos ter Jesus em nosso lar. Então, a gente reflete o seguinte: o lar de Betânia, hoje, é o nosso lar. O lar de Betânia, hoje, é a nossa intimidade espiritual, que deve acolher o amigo divino. Como o lar que acolhe o amigo, que acolhe a Jesus, nós podemos dizer que nós estaremos acolhendo Jesus em todos os momentos que nós tivermos o Evangelho nas mãos, em nossos lares, e direcionarmos a nossa atenção para o Evangelho, para lê-lo em família, ou se não estivermos com ninguém, lê-lo sozinho, porque a família também pode ser espiritual, dos espíritos ali presentes. Então, isso é trazer Jesus ao lar. E o Espírito Joana de Ângeles, de uma maneira muito proveitosa, ela nos diz que nós precisamos receber, nem que seja uma vez por semana, o amigo divino em nosso lar. Escolhamos uma hora, um dia fixo, e estudemos o Evangelho de amor. Claro que no nosso caso, sendo espíritas, nós estudaremos à luz da doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou mesmo o Novo Testamento, não importa, se soubermos decifrar, entender, sentir aquelas passagens. E dessa maneira, nós traremos também Jesus à nossa intimidade, né? Então, há uma importância enorme nesse sentido. Um outro ponto que nós temos que observar é a amizade de Jesus com as mulheres. Isso, Martins Peralva nos coloca também para nós. Veja,
Joana de Cusa, Jesus não se furtou em encontrar com Joana de Cusa para esclarecê-la e dar a ela uma orientação segura como deveria proceder na sua vida. Jesus também tem o encontro com Maria de Magdala para orientá-la nos caminhos da vida e ela se torna um dos seus discípulos. O Evangelho não traz isso, porque nós sabemos perfeitamente que o Evangelho, ele foi, na época, organizado, né, pelos evangelistas. E nós sabemos o quanto havia o preconceito da mulher ser uma dos discípulos de Jesus. Mas ela foi também, ela pregou o Evangelho. Quando ela não encontrou mais espaço, ela foi pregar aos rancenianos, aos leprosos, que tinha a doença da moféia. Ela preferiu, mas ela queria participar aos seus irmãos daquilo que ela conhecia. Então, o outro ponto, além da mulher, que Jesus sempre valoriza, veja que ele não repreendeu Marta quando ela vai dizer, Senhor, manda que Maria venha ajudar-me. Ele apenas alertou-a de um ponto que possivelmente ela desconhecia, que é esse ponto que é abordado por Martins Peralva em Estudando o Evangelho, no capítulo 57, quando ele diz que nós temos na vida humana, tem duas partes, as quais nós não podemos perder de vista. A parte da vida material e a parte da vida espiritual. Então, a parte da vida material é aquela onde nós temos que cumprir com as obrigações da vida material. São as obrigações familiares, a obrigação com os filhos, com o esposo, com a esposa, a manutenção da casa, a organização da família. Então, são os aspectos, né, que a vida material nos impõe. Mas nós não podemos perder de vista que, como espíritos imortais, nós também temos na nossa vida humana a parte espiritual, né? Que é relacionada aos deveres da alma, da alma imortal. Um é de caráter passageiro, embora deixe as experiências gravadas que nos servirão para nos orientarmos em futuras encarnações. Mas a outra nos acompanhará. Tudo aquilo que nós requisitarmos para a nossa intimidade no sentido espiritual, nós estaremos nos preparando para a vida do espírito, que é de caráter definitivo. Embora nós estejamos sempre indo e voltando, né? Ora na erraticidade, no plano espiritual, ora no mundo físico, no nosso caso da Terra, mas nós somos espíritos imortais. Nós temos na vida espiritual um caráter definitivo. Nós seremos sempre espíritos imortais, filhos de Deus, a caminho da evolução e em situações diversas, em mundos diversos, de acordo com o nosso progresso e a nossa evolução alcançada. Então, as duas são respeitáveis, as duas posições diante da vida. Mas nós temos que ter certeza que precisamos dedicar um espaço, um tempo para as aquisições de ordem espiritual, de ordem de conhecimento espiritual. Não resta dúvida, nos diz Martins Peralva, que Marta era generosa, laboriosa, trabalhadora, acolhedora, mas vivia inquieta, fadigada, preocupada em dar conta dos serviços materiais. Poucos de nós nos encontramos na posição de Maria, que, embora fosse feita as suas obrigações, mas diante do Senhor, do período curto que ela teria de contato com Ele, ela aproveitou devidamente, né, para que ela pudesse
aproveitar aquele tempo em que ela estava com o Mestre Divino. Que nós também, na nossa posição atual, precisamos aproveitar. Isso acontece quando nós nos dedicamos aos estudos, quando nós nos dedicamos, tem as noitadas de estudo, temos também das atividades doutrinárias que hoje estão sendo feitas assim como nós estamos fazendo aqui, ou então no Google Meet, nosso grupo faz os estudos nas quartas-feiras pelo Google Meet, com os trabalhadores, com frequentadores que desejem, né? Estamos realizando alguma coisa para levar ao outro, ao frequentador, também a participação nos conceitos divinos, não é? Então, Maria realmente, ela teve a melhor parte. O Richard Simonetti, quando ele denomina a sua página, no livro Não Peques Mais, quando ele denomina a sua página de Síndrome de Marta, a síndrome é um sintoma que muitos apresentam. Então, ele estava lembrando a Marta no sentido da inquietação, do afadigamento, da preocupação excessiva com as coisas materiais, e o ponto de abordagem dele é essa. Ele nos mostra, então, a preocupação que nós temos excessiva. Não é aquela preocupação natural com a vida material, porque nós temos que acordar, nós temos que realmente alguém, ou nós teremos que fazer o nosso café, nós temos que preparar o almoço, ou alguém terá que prepará-lo, alguém tem que arrumar a nossa casa, senão nós teremos que arrumá-la, nós teremos que ter um trabalho da vida material, porque nós estamos no corpo físico. Mas o que ela aborda é o excesso, a preocupação excessiva, humana, com os recursos materiais, com as posses materiais, né? Empreender essas posses materiais, né? Então, é a compra do carro novo, porque aquele já está velho. É a reforma da casa, porque a casa já tem muito tempo que não é reformada. É a mudança de móveis, porque tem tanto tempo que tem aqueles móveis. Então, tudo bem que nós possamos querer melhorar a nossa vida material, por que não? Mas daí a isso nos tirar o sono, nos afadigar, nos deixar inquietos, a ponto de tomar o nosso tempo e nós não nos sobrar o tempo para as reflexões espirituais, há uma distância enorme. É esse outro item que o Richard Simonetti, esse jornalista espírita excelente, que teve várias vezes em Aracaju, tive a oportunidade de assisti-lo, né? Ele aborda nos seus livros, são livros excelentes que ele tem. Esse é Não Peques Mais. Então, refere-se às pessoas que se preocupam excessivamente com a vida material. Vivem estressadas, inquietas, irritadiças, abrindo campos para os desajustes físicos e para os desajustes psíquicos, que são muito piores. E às vezes, amigos, o desajuste psíquico não vem por conta só das preocupações. Nós já o temos gravado em nosso perispírito. Então, se nós temos essa preocupação excessiva e aquilo já existe em nós, então é como a sopa, né? É como se diz assim, a mosca no mel, a mosca na sopa. A coisa se entranha de um jeito que nós precisaremos de mais cuidados futuramente, né? Para que a gente possa dar conta, né? Da nossa vida depois disso. Então, que dentro de nós, qual é a mensagem que nós queremos deixar dessa reflexão de hoje à noite? Que nós comecemos a desenvolver dentro de nós a escolha pela melhor parte. E o que é isso? É ter uma mente receptiva para os valores espirituais e vivência com Jesus. Porque se nós queremos ter Jesus em nosso lar, em nossa intimidade, nós precisamos nos afeiçoar a Jesus. Como é que nós criamos afeições?
pelas amizades. E como é que a gente vai conseguir se afeiçoar se Jesus hoje se encontra no mundo divino, não é? Mas Jesus deixou o seu evangelho pelo cultivo do evangelho, pelo cultivo das virtudes, pelo cultivo da sua lei de amor, de sabedoria, de bondade, que ele deixa para nós. Mas nós queremos também, nesse momento, fazermos a leitura de uma página que se chama Cartilha, que está contida em Cartilha da Natureza. O meu é velhinho, viu? Antigo, porque eu já tenho há muito tempo, mas eu gosto dos meus livros, viu, Renato? Eu sei que você gosta de vez em quando, você passa os seus, compra os outros, mas eu gosto, olha, eu gosto, porque parece que tem um sabor diferente. E dentro desse livro, Cartilha da Natureza, eu gosto muito de poesia, Thelma também gosta, né, Renato? Eu não faço, mas eu gosto de ler. Então, lá nós encontramos de Cassimiro Cunha, né, do poeta Cassimiro Cunha, a psicografia do Francisco Cândido Xavier. Eu vou ler, né? É a bússola, que é bem compatível com o tema que nós vimos agora à noite, certo? Então, na viagem rude e longa, em região solitária, a todos os viajores a bússola é necessária. Quando a jornada é difícil, aquele que a tem de perto vai seguindo confortado na bênção do rumo certo. Soprem ventos formidandos, que eu encontrei em Aurélio como ventos terríveis, pavorosos, e a sombra prometa a morte. A bússola, honesta e firme, não perde a visão do norte. Muita vez, em mar revolto, nas zonas desconhecidas, atende silenciosa, dando fé, salvando vidas. Tudo angústia da borrasca e trevas de nevoeiros, mas a bússola responde aos olhos do timoneiro. De outras vezes no deserto, se palpita a inquietação, traduz generosamente o conforto e a direção. Em meio a vacilações, significa o resumo de grandes consolações a quem ame o próprio rumo, tanto em água revoltada, como em areia em espinho. A bússola generosa jamais esconde o caminho. Nas rudes experiências da romagem terrenal, não se pode prescindir do rumo espiritual. Se caminhas neste mundo, sejas moços, sejas velho, não esqueças, meu amigo, a bússola do Evangelho. Então, o que é que nós queremos rapidamente destacar daqui? Primeiro, o Cassimiro Cunha nos diz que a bússola faz com que nós não percamos a visão do norte. Essa expressão, o nosso norte, é o nosso rumo, é a nossa direção, né? Que nós normalmente tomamos. E é interessante notar, isso Divaldo nos lembra, numa das suas palestras, quando ele mostra a cruz de Jesus e mostra o norte, que no norte ele ponteia toda a cruz de Jesus com as cidades onde Jesus passou. Então, o norte é Damasco, o sul é Jerusalém, o leste e o oeste, eu não me recordo mais ao certo, eu sei que uma das cidades é onde fica Jericó. Uma delas é Jericó e a outra é Emaús. Emaús é o acompanhamento de Jesus, que acompanha os discípulos. No caso de Damasco, é o nosso norte. É a nossa direção. É o encontro de Saulo com Jesus, Damasco. É onde nos encontramos com Jesus. Então, a bússola, que é o Evangelho, faz com que nós não percamos o nosso norte, que é Jesus. Né? E, dessa forma,
essa bússola não nos esconde o caminho e nos leva ao rumo espiritual, que foi o que buscava Maria, a bússola do Evangelho. Então, muita paz, um grande abraço, é a primeira vez que nós estreamos. Renato, eu não sei se eu cumpri o tempo, mas a estreia é assim, viu? Nós estamos à vontade para o que vocês desejarem. Ok, Lili. Foi uma alegria. Você podia... A gente agora, antigamente a gente tinha uma limitação de 1 hora, mas agora não tem mais limitação nenhuma. E né? Podemos ir mais, né? Se não Pode cansar ser as 4 horas. pessoas... Dá para fazer em 4 horas. Não, meu filho, não vou fazer Graças a Deus o seminário. Instagram nos deu essa possibilidade, então nós podemos fazer algumas coisas que a gente fazia antes, desligava, ligava de novo, agora a gente faz direto sem precisar de nada. Mas foi uma alegria, porque essa foi a melhor parte do nosso sábado. Obrigada. Eu também gostei. A melhor parte para mim também. A Né? melhor parte é quando a gente chega perto de Deus. Então, você nos proporcionou toda essa condição. E aí nós estamos aqui agradecendo mais uma vez ao nosso querido Pai, aos nossos queridos irmãos desencarnados que sempre nos provêm, porque a Aleese vive para isso, vive para nós estudarmos e colocarmos para vocês o que nós estudamos. Às vezes nós não chegamos ainda a uma conclusão, mas nós colocamos porque é sempre bom ter alguma novidade e essa novidade entrar no espírito de cada um para que nossos espíritos acabem amadurecendo e crescendo cada vez mais. E é assim que, ao final dessa palestra, nós agradecemos a Deus, agradecemos aos nossos irmãos espirituais, agradecemos ao nosso querido irmão Jesus por ter nos deixado tantos exemplos no nosso mundo e que nos ajudam a cada vez mais nós burilarmos os nossos defeitos, procurando eliminá-los e crescermos cada vez mais, porque nós somos espíritas. E o espírita é aquele cidadão que sempre tem a vontade de ser perfeito e nunca, mas nunca desiste. Podemos errar o tempo todo, mas logo após estamos tentando cada vez mais acertar, mantendo o coração limpo, sempre com amor ao próximo. Agradecemos a Deus e pedimos a bênção para todos que nos assistiram e aí principalmente aqueles que têm necessidade de um pouco mais de saúde nesse mundo tão conturbado. Boa noite e obrigado a todos, especialmente a Lésia, agradece a Lídia. E quem não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal, porque quase todo sábado nós temos alguém que vai nos trazer alguma palavra de evangelho. Obrigada também, Renato. Tchau, até logo. Boa noite. Boa noite.